Em homenagem ao nosso dia, o Dia Internacional da Mulher, eu quero dar uma aula especial para as mulheres e para os homens, falando das nossas diferenças e das nossas semelhanças. Então, para começar essa aula, eu vou falar do ser humano como um todo, sob o ponto de vista espiritual. O ser humano é um ser de 7 partes. O 7 é o número que faz parte da existência humana. 7 são as notas musicais, 7 são as cores do arco-íris, os dias da semana, os orifícios na face. 7 também são as estruturas que compõem um organismo humano. Então, eu vou fazer aqui no meu quadro um desenho que representa esses 7 aspectos do ser humano. Então, esses 7 aspectos são um triângulo que representa os nossos aspectos espirituais. E na maioria das tradições, a gente ouve falar de uma trindade, não é mesmo? Na religião cristã, nas religiões cristãs, a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se a gente for lá para a antiguidade, na Índia, eles falam de Brahma, Vishnu e Shiva. E na antiguidade também do Egito se falava de Osíris, Ísis e Horus. E assim tantas outras. Existem muitos aspectos que falam que o número 3, o triângulo, a trindade, quer dizer o espírito. No ser humano, esse triângulo aqui que eu desenhei representa a nossa alma. E a nossa alma tem 3 qualidades principais. Uma delas é a vontade, né? Vontade aqui significa aquilo que te faz perseverar quando você não tem mais força nenhuma, né? Ou então, aquela vontade quando a mulher está dando à luz, já que eu estou falando de mulher, quando a gente está dando à luz, que você tem que ter a vontade daquele nascimento. E então, o nascimento acontece. É a força da vontade, é um poder que está além, aquilo que parece que está além do nosso poder. Então, esse é o primeiro aspecto espiritual da alma. O segundo aspecto é o amor, né? E esse amor aqui, que é o amor da alma, o amor espiritual, ele quer dizer a compaixão que a gente tem pelos animais, por outros seres humanos, por gente distante que a gente nem conhece. Aqui são aspectos inegoístas e que estão um pouco fora da nossa convivência, da nossa família, dos nossos amigos. E o terceiro aspecto que eu vou colocar aqui é a inteligência. Aí vocês podem perguntar para mim, mas inteligência não é um aspecto mental? Não, não é. A gente pode ser racional, mas nem sempre a gente é inteligente. Então, essa inteligência aqui é a nossa capacidade de ver aquilo que é abstrato, de entender conceitos como verdade, como justiça, como o próprio amor, como a vontade ou como o divino, Deus em nós. É dessa inteligência que eu estou falando. Então, estes 3 aspectos compõem os nossos aspectos espirituais, as 3 qualidades da alma. Mas essa alma, ela encarna num corpo, não é? Ela se manifesta na Terra, vamos chamar assim. E aquilo que é da Terra, aquilo que é material, é representado por um quadrado. Portanto, eu vou desenhar aqui um quadrado. Então, quadrado significa que temos 4 aspectos. E esse daqui é bem fácil de entender. Eu vou dividir esse quadrado em 4 e vou contar para você o que tem em cada uma das partes. No aspecto mais denso de tudo aquilo que compõe a matéria em nós, a gente tem o nosso corpo físico. Esse corpo físico está vivo,
Então, o segundo aspecto é a nossa vitalidade, a nossa força vital. Vou escrever aqui, força vital. O terceiro aspecto são as nossas emoções. E o quarto, os nossos pensamentos ou a mente. A mente. Muito bem, então aqui nós temos os 7 aspectos que compõem o ser humano. Sendo estes 4 de baixo, a nossa parte material, aquilo que representa a nossa personalidade, o que a gente está vivendo aqui na nossa historinha terrena. E esses aspectos superiores espirituais são as qualidades da alma. E estes 7 juntos, né, a parte espiritual com a parte material, compõem o ser humano. Mas já que hoje é o Dia Internacional da Mulher, vamos falar o que nos difere, nós mulheres, dos homens. Então aqui, desse lado, eu vou colocar o símbolo do feminino para dizer que são as mulheres. E deste lado, os homens. E eu vou começar aqui por baixo, ó, no corpo físico. No corpo físico, os homens são muito ativos. Eles são mais fortes, fisicamente, visivelmente mais fortes, no natural, né? Sem contar as fisiculturistas. Mas normalmente os homens são mais fortes. E eles têm um corpo físico ativo, que vai para frente, que desbrava, que vai para a guerra, que é um guerreiro, falando dos aspectos simbólicos. Então, o corpo físico do homem tende a ser ativo. Então, eu fiz um sinalzinho de mais para simbolizar aquilo que vai, aquilo que é ativo. E nas mulheres? As mulheres têm o corpo físico receptivo. E a gente pode entender isso também, por exemplo, numa relação sexual. O homem é aquele que é ativo e a mulher é receptiva. Se você não recebe, a relação sexual não acontece. Então, corpo físico ativo no homem e o sinalzinho de menos significa receptivo na mulher. E com relação à força vital, como é que é? Com relação à força vital, pensa na vitalidade de um homem e na vitalidade de uma mulher. Como é que é quando os dois, você e seu companheiro, chegam em casa depois de um dia de trabalho? Normalmente é assim, o homem, tô cansado, e senta no sofá e vai ver o computador dele, o WhatsApp, vai ver o Facebook ou qualquer coisa assim. E a mulher o que vai fazer? Vai ver se tem jantar, vai ver se precisa passar no supermercado antes de chegar em casa, se as coisas estão prontas para o dia seguinte, e assim vai. A nossa vitalidade é muito mais forte e vai mais além do que a vitalidade masculina. A gente vê isso também no caso de doença. Já percebeu como o homem é mole? A gente dá conta, a gente dá a luz, a gente fica doente e continua trabalhando. O homem não, ele fica doente, ele parece um bebê e a gente tem que tomar conta. Então assim, a força vital feminina é ativa, enquanto a força vital masculina é passiva. Isso não quer dizer nada, são apenas as polaridades. E quanto às emoções, como é que é? Vou falar para você, quando um homem tem uma questão emocional, o natural dele é encarar. E aí, vai encarar? E ele toma uma atitude no campo emocional até que a coisa se resolva, nem que tenha que sair na porrada, né? Como se diz por aí. E a mulher, quando tem uma questão emocional, como é que é? Primeiro, a gente tende a chorar com mais facilidade e a levar as emoções para dentro. Ou a gente, se tem um problema com alguém, ao invés de resolver ativamente esse problema, a nossa tendência é envolver. E comendo pelas beiradinhas, né? Envolvendo, às vezes seduzindo, às vezes na fofoca, aqui e ali. Isso significa que as emoções masculinas tendem a ser
ativas e as emoções femininas passivas, receptivas, no sentido de mais envolvente, receptivo, e o homem mais direto e ativo. Essas são as tendências. E no âmbito dos pensamentos? No âmbito dos pensamentos, aqui eu estou falando do pensamento racional, aquele que coloca as coisas em ordem, aquele que planeja. Aqui está a mente que planeja as coisas. Bom, como que é a mente feminina? Se você ainda não descobriu como é a sua mente, eu vou falar para você. A mente feminina é aquela que pensa assim: então eu vou casar. Quantas pessoas eu vou convidar para a recepção do meu casamento? E o que vai ser servido? E que roupa que eu vou vestir? E será que a joia vai combinar com o vestido? E o sapato? E a gente planeja também não só a nossa roupa, mas a roupa dele. E o filho, e a roupa do filho. Então, todo esse planejamento, a capacidade de fazer lista de supermercado é feminina. Homem é incapaz disso. Ele vai no mercado, dá uma olhada em volta assim, não traz nem metade do que devia trazer e traz coisas que não precisava. A gente sabe disso. Então, o pensamento racional, aquele que ordena e que planeja, né? Veja como você arquiteta uma coisa depois da outra antes dela acontecer. É muito mais uma característica feminina. Então, os pensamentos que ordenam, que organizam, que fazem lista e que planejam, ativamente na mulher ele é ativo e o homem é passivo. E para fechar, para você concordar comigo nessa posição, quem é que domina mais o outro? É a mulher ou é o homem? Quem é que enrola o outro? É a mulher ou é o homem? Pois é, coitadinho deles na nossa mão, porque a nossa cabeça dá nó na cabeça deles e eles nem percebem. E no final das contas, estão achando que eles é que tomaram a decisão. Claro que eu estou abrindo o jogo aqui, né? Porque o meu papel aqui é só de coach espiritual, para a gente chegar em outros níveis e sair dessa brincadeira. Mas acontece que no âmbito da alma, a gente também tem um pouco essa tendência. Então, seguindo aqui no âmbito da alma, o próximo aspecto é a inteligência. Então, a inteligência, a capacidade de abstrair e de entender conceitos cada vez mais abstratos, ela é levemente mais ativa nos homens do que nas mulheres. Estou falando levemente aqui, porque no âmbito da alma essa polaridade não é tão forte quanto aqui. E no caso das mulheres, essa capacidade de abstrair, ela é um pouco mais passiva, um pouco mais. Em relação à capacidade de amar compassivamente, a capacidade de ter o amor incondicional, ela é levemente mais ativa nas mulheres e levemente mais passiva nos homens. E com relação à força de vontade, aquilo que faz a gente de fato ser um ser espiritual eterno e perfeito, vivendo uma existência masculina ou feminina. Aqui, na vontade, nós somos um. Aqui, a gente se une, homens e mulheres. E tudo mais aqui é apenas a brincadeira, o teatro da vida. Como dizem na Índia, o teatro de Lila, a brincadeira. E dessa vez, calha que eu tenho aspectos femininos. E o seu companheiro, seu filho, seu pai, tem aspectos masculinos. E pode ser que numa outra existência seja diferente. Mas é importante a gente entender que a gente se complementa aqui e a gente se une aqui. Feliz Dia Internacional da Mulher. E que sejamos todos muito, muito felizes.